Sejam muito bem-vindos. Nós entramos com o Dr. Arthur por volta de 1h40, 45 minutos, e depois abrindo para dúvidas de vocês. Eu vou estar intermediando, abrindo essas perguntas para o Dr. Arthur, para que ele responda a vocês por uns 20 minutos. Boa palestra a todos, boa aula para todos. Vou conversar com vocês hoje sobre a inflamação e as doenças neurodegenerativas, tá? Vou dar um foco um pouco especial também na parte do tratamento endovenoso, né? Então, nós sabemos que essas doenças, 4 principais doenças neurodegenerativas, é a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica e a esclerose múltipla. E eu coloquei a depressão aqui, porque nos últimos anos, pelo menos alguns casos de depressão já estão sendo catalogados como doenças inflamatórias do sistema nervoso central. Tá? Não vou falar de depressão, mas já fica aí um alerta de que alguns casos já se encontram marcadores de inflamação, como PCR elevada, ferritina, e quando você trata essa depressão, quando você trata essa inflamação, os pacientes melhoram. Então, não há mais dúvida que o processo inflamatório do sistema nervoso central, da mesma forma que ocorre nessas doenças, elas também pode ocorrer também no quadro depressivo. Aqui nós vemos, né, um esquema da doença esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença que atinge o neurônio motor, né? Mas o que é que chama a atenção para vocês é o que acontece. Existe uma resposta inflamatória nessa doença, com liberação de citocina inflamatória, interleucina beta, fator de necrose tumoral, a liberação de radicais livres do oxigênio, e com isso, esses dois processos atacam o neurônio motor, que é o neurônio que vai ser responsabilizado pelo aparecimento da esclerose lateral amiotrófica. Repare no próximo slide, que é na esclerose múltipla, né? Nós vemos agora que o neurônio que é atacado é o oligodendrócito, que é o neurônio que fabrica a bainmerina. Mas repara, atacado por quem? Citocina inflamatória e radicais livres. Vamos agora ver o outro slide, que é a doença de Alzheimer. O ataque é no neurônio colinérgico. Então, esse neurônio que vai entrar em apoptose. Tá? E quem ataca esse neurônio? Citocina inflamatória e radical livre. Então, repare a similaridade do processo. Né? E, por último, a doença de Parkinson. Só que aqui agora é o neurônio dopaminérgico. Aquele neurônio que fabrica a dopamina. Você sabe que a dopamina é que vai causar todo aquele quadro clínico de alteração de movimentos musculares. Né? Então, reparem bem, quem é que ataca esse neurônio dopaminérgico? Citocina inflamatória e radicais livres do oxigênio. Então, esses 4 processos, dá a impressão que é a mesma coisa, né? É igual, né? Assim, né? A diferença é na célula que está sendo atacada numa doença específica. Mas a base é a mesma, é um processo inflamatório crônico, estéril, associado a um processo oxidativo. Né? Aos olhos da alopatia estrita, clássica, aqui tem um remédio, Riluzole, aqui tem um outro remédio, os corticóides, etc. Aqui, na doença de Alzheimer, você tem a rivastigmina, os bloqueadores da enzima que degrada a acetilcolina esterase, e aqui você tem a doença do Parkinson, você usa a levodopa. Né? Então, esse é o foco alopático clássico. Para cada doença tem um remédio. E nenhuma dessas 4 terapêuticas, né, de forma alguma interage com o processo básico, que é a inflamação crônica e a oxidação. Então, nenhum desses remédios tem esse poder. Portanto, as doenças elas são evolutivas, né, graves, nenhum tipo de cura, e um processo, se olhando esse processo de outros olhos, você vai fazer o quê? Reduzir essa evolução da doença. Continuam incuráveis, né, mas você melhora sintoma, sinal e reduz a velocidade na progressão da doença. Então, esse é um foco bastante diferente do que a alopatia faz. Então, para isso, nós temos que entender um pouco desse processo inflamatório. Como é que ele ocorre? Nós vamos falar aqui sempre da inflamação crônica
não é aguda, estéril, quer dizer, não tem bactéria, não tem vírus, tá? E essa informação nós vamos dar o foco maior nela. E ela tem vários disparadores, né? Então, você tem injúria cerebral, derrame cerebral, infecções, poluentes, neurotoxinas, fator genético, né? Que podem, então, inflamar o sistema nervoso central. Aqui está para a infecção, mas na inflamação crônica estão afastando a infecção. Vamos tratar só da inflamação estéril. Outras causas também são, por exemplo, lipopolissacarídeos, que são pedaços de bactérias gram-negativas que morrem no intestino e não deveriam entrar na corrente sanguínea, deveriam ser eliminadas pelo corpo. Só que, na presença de um intestino, que a gente chama de leaky gut, o intestino que vaza, esses produtos da luz intestinal acabam ganhando corrente sanguínea e podem estimular a micróglia, que é o macrófago cerebral. Né? O macrófago está instalado no sistema nervoso central. O nome dele é essa célula. Tá? Então, esse lipopolissacarídeo vai estimular resposta imunológica na célula branca. E daí vai liberar citocinas inflamatórias, as mesmas citocinas inflamatórias que vimos aqui no slide anterior. Então, essa micróglia, esse macrófago ativado por várias causas, vamos ver, mas também por lipopolissacarídeo, ele vai, então, atacar o neurônio através da liberação de citocina inflamatória. Então, isso pode ser um foco de tratamento. Né? Nós vamos ver também que os metais pesados causam inflamação. Né? E essa inflamação, então, ativa a micróglia, que é um macrófago em repouso, ele está em repouso. Ele está ali, uma célula branca que fica numa expectativa. Né? E quando ele é estimulado, a micróglia ativada vai liberar uma série de citocina inflamatória, vai causar processo inflamatório, que então vai fazer uma lesão que vai desembocar ou na doença de Alzheimer, ou na esclerose amiotrófica, no Parkinson, Huntington, esclerose múltipla, e, como eu falei, até no quadro depressivo, muitas vezes. Né? Então, vamos comentar um pouco sobre as causas desse processo inflamatório. Esse slide, por exemplo, publicado recentemente, 2018, vem, por exemplo, que uma gestante, seu recém-nascido, né, pode estar contaminado com mercúrio, chumbo, pesticidas, fitalatos, etc., que pode fazer o quê? Reduzir ou prejudicar o neurodesenvolvimento da criança, porque vai causar um processo inflamatório no sistema central, desde a concepção da criança até o seu nascimento. Né? Então, isso é bastante importante, que os poluentes do meio ambiente são bastante agressivos, porque eles causam também um processo inflamatório. Esse trabalho foi muito também interessante, porque ele avaliou, repare bem, aqui foi um trabalho em que as pessoas, depois de cirurgia bariátrica, perderam 32 quilos em um ano, que é uma perda extremamente grande. Vocês sabem que poluente do meio ambiente fica armazenado nas gorduras, né? Para evitar que vão para o cérebro, ou que vá para o órgão, fígado, do coração. O adipócito armazena inseticida, armazena metal pesado. Então, com uma perda tão grande em tão pouco tempo, que aconteceu um grande aumento desses produtos inseticidas no sistema nervoso central. Tá? Então, para ter um alerta de como, às vezes, uma perda de peso muito grande pode causar, muito grande em pouco tempo, pode causar, então, uma resposta inflamatória importante. Um grande fator disparador, talvez o maior de todos, nos últimos anos vem acontecendo, os trabalhos vêm afirmando isso, que o maior disparador de processo inflamatório sistêmico, incluindo aí o sistema nervoso central, é um fenômeno de perda do controle da permeabilidade intestinal. Então, isso é um assunto muito longo, nós vamos apenas citar aqui. Um processo inflamatório, ou através de alimento, mais conhecido é o glúten, no caso dos pacientes celíacos, né? Ou num processo de desbiose intestinal, ou numa alteração da parede intestinal por antibióticos, por analgésicos, anti-inflamatórios, tá? por uma superinflamação, né, do intestino delgado, por exemplo, pode haver um dano nessa parede
principalmente através dessas proteínas que fecham a parede, chamadas as tight junctions, né? Que são centenas de proteínas que comandam, que governam a passagem de substâncias entre duas células intestinais, quer dizer, a passagem paracelular. Tá? Então, são proteínas, a ocludina, a claudina, a zonulina, então, várias proteínas que controlam isso. Essas proteínas, por esse produtos que eu falei, ou desbiose intestinal, ou glúten, e, entre outros, podem, então, perder esse controle. Então, muitos compostos que não deveriam penetrar na corrente sanguínea atravessam aqui a parede, entram na corrente sanguínea e vão disparar um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, interferon, interleucina, tal, pode atacar o quê? Várias células do corpo, inclusive o símbolo central. Aqui um exemplo, a esclerose múltipla. Né? Mas pode ser o Parkinson, pode ser o Alzheimer, né? Inclusive também alguns quadros ligados a transtorno afetivo. Então, repare que esse é um fator primordial. Não vamos falar muito dele, que está muito comentado, mas é fundamental em que a gente faça o diagnóstico de um intestino que vaza, um intestino que perdeu seu controle e deixa, então, passar esses produtos que vão atacar qualquer sistema do corpo, fazendo inflamação crônica sistêmica. Né? O estresse crônico, estéreo, ele vai, quem vai responder a ele não é a imunidade inata. Tá? Então, nós temos no nosso corpo vários sentinelas. Nós temos o nome de resposta imune inata, que é imediata. Né? E não é aquela adquirida. Todos nós temos desde o primeiro dia de vida. Né? E, principalmente, ela compõe, essa imunidade inata, o ácido araquidônico, que vai liberar as prostaglandinas e leucotrienos. O Toll-like receptor, que é um receptor de imunidade inata, que lê vírus, ele lê gordura saturada, tá? Ele lê pedaços de membrana de bactérias gram-negativas que não deveria passar. Deixa eu voltar aqui. Então, se uma bactéria gram-negativa morre aqui na luz intestinal, tá? E quando a bactéria morre, ela é quebrada em pedacinhos. Né? Então, esses pedacinhos, da nós chamamos de lipopolissacarídeo, LPS. Tá? Eles não podem atravessar aqui. Então, no intestino saudável não vai atravessar de jeito nenhum. Só que no intestino em leaky gut, esses LPS atravessam. E como eles são uma substância estranha ao corpo, há logo o quê? Um processo inflamatório envolvendo esse processo. Tá? Então, o Toll-like, vou falar bastante dele lá na frente. Um outro agente da imunidade inata é o NF-kappa-beta. O NF-kappa-beta é uma proteína citoplasmática inativa, tá? Que quando o receptor de membrana é estimulado, tipo Toll-like, ele estimula o NF-kappa-beta, que então vai para o DNA, para o núcleo, tá? E incentiva o núcleo a produzir citocina inflamatória, que são proteínas. Então, quem produz proteína é o DNA. Tá? Então, o DNA é estimulado e vai liberar, hoje, conhece dezenas dessas citocinas, que vão, então, desenvolver o processo inflamatório, chamando mais células, né? Mais células para responder àquele processo. Um outro tipo de receptor são receptores NOD, né? NOD, que é um receptor que lê tanto bactéria quanto produto estéril. Então, ele lê urato, sílica, alumínio, chumbo. Tá? Então, um receptor de membrana, que quando esses elementos passam no sangue, ele também manda uma ordem para dentro da célula, ativa a caspase, e caspase ativa a citocina. Tá? Isso aqui é conhecido como inflamassoma. Né? E agora, eu coloquei aqui só porque está na moda, né? O ECA. Né? A ECA também, ela responde uma resposta inflamatória. Tá? A ECA1 é inflamatória, a ECA2 é anti-inflamatória. Então, essas são nossas armas. Então, quando o nosso corpo está diante de um processo desse, ele responde. Então, vamos ver aqui rapidamente o araquidônico. Né? Então, o araquidônico, vocês sabem, é o ômega 6, que vai produzir uma série de prostaglandina inflamatória. Então, calor, rubor, dor e edema é do araquidônico. Esses sinais clássicos da inflamação aguda, né? Os sinais do Celso, o Romano Celso, que descobriu, elucidou esses sinais. Então, araquidônico. Por isso, você usa anti-inflamatório. Então, você vai usar o corticoide, que bloqueia aqui, ou você vai usar o nimesulida, de diclofenaco, que bloqueia aqui embaixo. Okay? Então, essa é a terapêutica clássica da medicina para processo inflamatório
né? Tipo artrose, uma artrite, vou dar um corticoide, vou dar um diclofenaco, uma nimesulida para deter isso. Mas nós podemos usar outras coisas, né? Também. Por exemplo, quem é que faz efeito parecido com corticoide? Parecido, quer dizer, semelhante, nunca na mesma intensidade. Por exemplo, uma dose alta de vitamina E durante algum tempo, né? Um mês, por exemplo, você pode usar, tem um poder anti-inflamatório para ajudar. Essa dose é por muito pouco tempo. A quercetina, o flavonoide quercetina, né? Trabalha junto com o zinco e também ela vai fazer, na dose de 500 miligramas, tem um poder inflamatório. Assim como o caçuz também e a curcuma, né? Então, essas 4 substâncias, não precisa usar as 4 simultaneamente, elas têm um efeito anti-inflamatório porque elas bloqueiam a fosfolipase, que é onde atua o corticoide, né? A fosfolipase é essa enzima aqui, ó, né, que libera o ácido araquidônico que está na membrana para o citoplasma. E também você pode usar também alguma coisa que assemelha a cicogenase, né, que faz um efeito parecido com o diclofenaco e nimesulida, que é gengibre, salicílico, olha a curcuma. Olha a importância dessa curcuma, porque ela consegue atuar nos dois sistemas. Ou ela bloqueia no mesmo local do corticoide, ou bloqueia no lugar da COX, do hormônio, os anti-inflamatórios não hormonais. Então, a curcuma oral, mas numa fase mais intensa, a curcuma injetável, intramuscular, né? Ela tem um efeito muito interessante, 1 vez, 2 vezes por semana, num processo para você ter uma resposta um pouco mais aguda, né? O outro, então, como eu falei, o outro tipo de resposta inflamatória, né, é o inflamassoma. Então, o inflamassoma, ele é uma resposta inflamatória que é captada por receptores de membrana que vão ler ou ser vivo, um micróbio, uma bactéria, ou um vírus, ou estéreo. No nosso caso aqui, estamos falando da estéreo, né? Então, repare que todas essas doenças aqui, hipertensão, câncer, doenças articulares, as doenças cerebrais que eu citei, né, doenças da pele, elas são doenças inflamatórias, tá? Disparadas também por esse inflamassoma, né? Então, nós temos que... Aqui está um esquema melhor deles. Então, vocês veem que são aqui sílica, alumínio, asbesto, toxinas, estimulam, tá, esse inflamassoma, essa cadeia de proteína, e então que vai ativar a caspase, e a caspase vai liberar a citocina inflamatória. Aí vem a resposta inflamatória, crônica, insidiosa, que não aparece, né? A diferença é essa. A inflamação crônica não tem sintoma, não tem calor, rubor, nem dor. Você só faz diagnóstico por laboratório. Não há como você fazer. Você suspeita, mas vai ter que fazer pedidos no laboratório. Não é uma resposta, não é um diagnóstico clínico, como é aguda. A aguda é fácil, você fazer um diagnóstico de inflamação aguda. E quem é que pode ajudar a bloquear esse inflamassoma, né? Nós temos os flavonoides, tipo o resveratrol, por exemplo, a própria quercetina, a vitamina C, a melatonina, a vitamina D e a lactoferrina. Então, são muitas armas aí, né? Então, por exemplo, quando você faz um pool de um soro com vitamina C, por exemplo, né? 4, 5 gramas, às vezes, você está fazendo um efeito anti-inflamatório importante, e às vezes até analgésico também. A melatonina injetável, né? É muito prático usar a melatonina via oral ou sublingual, mas aí pode fazer a melatonina também injetável. A vitamina D é um grande regulador do processo inflamatório, né? Você pode dizer, numa situação de uma hipovitaminose D importante, 20, 21, 22, é interessante fazer uma vitamina D injetável, IM, para você ter, então, uma resposta rápida dessa vitamina D, depois você mantém via oral 5 mil por dia, 10 mil por dia, desde que você alcance o valor de 60 a 80 nanograma por ml, que é o valor... eu costumo falar o seguinte, até 30, quando eu boto 30, é mais para o efeito mineral da vitamina D. Tá? Então, numa dose mais baixa, que seria 30 nanograma, ela teria um efeito mineral. Mas se você quiser todo o efeito hormonal da vitamina D,
tá? Que esse efeito anti-inflamatório dela, regulador do linfócito TREG, você tem que estar lá perto de 60, 80. A dose bem maior. Tá? Você vai ver que o PTH vai estar um pouco mais baixo, né? Porque lá você vai dando vitamina D, o PTH fica num valor um pouco mais baixo, então você tem aí um efeito imunológico, né? Principalmente nas doenças autoimunes da vitamina D. E a lactoferrina também é produzida no corpo humano, contada na lágrima, no leite materno, também é um grande estimulante imunológico, bastante interessante. Tá? E com um poder inflamatório bastante interessante. Aqui nós vemos agora o Toll-like. Né? Então, aqui está o Toll-like receptor. Tá? Então, repara que ele, quando estimulado, o Toll-like receptor vai fazer o quê? Ó? Ele vai estimular o que eu falei, o NF-kappa-beta. Então, é um receptor de membrana, como se fosse um periscópio, fica ali só olhando o meio ambiente. Né? Então, passou um vírus, passou muita gordura saturada, passou aquele lipopolissacarídeo, né? O que acontece? Estimula o NF-kappa-beta, cuja função é o quê? Liberar a citocina inflamatória. Okay? Então, para a gente controlar o Toll-like, nós temos que controlar o lipopolissacarídeo, quer dizer, impedir que o lipopolissacarídeo apareça a corrente sanguínea. Então, por isso que o tratamento do intestino, que eu não vou tocar aqui, que é uma coisa extremamente longa, né, ele faz o quê? É tentar recuperar aquela membrana que está vazando. Então, vamos usar aminoácido glutamina, vamos usar quercetina, vitamina A, o gamma-orizanol. Temos uma série de produtos para fazer esse fechamento do intestino, tratar o leaky gut. Perfeitamente tratável, reversível, como acontece no celíaco. Quando ele para de comer glúten, surge um novo epitélio intestinal. Então, ele é perfeitamente tratável isso. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o lipopolissacarídeo. Então, esse pedaço de membrana gram-negativa entrou na corrente sanguínea, estimula o Toll-like vai, então, estimula o NF-kappa-beta, além de outras reações que ele acontece. Ok? Aqui nós vemos um outro slide, mesmo coisa, olha, o lipopolissacarídeo estimulando o NF-kappa-beta, que está numa forma inativa. O que é o estímulo lá? Fosforila, ele vai, ó, vem para cá para o núcleo e vai liberar o quê? Mediador inflamatório. Tá? Aí vai subir a PCR, vai subir a ferritina, vai subir o triglicerídeo, vai cair o HDL, vai subir a insulina, leptina, porque todos aqueles marcadores que nós usamos vão tentar fazer o diagnóstico. Meu paciente é portador de inflamação crônica, tá? Estéril. Aqui nós vemos no outro também, olha lá, o lipopolissacarídeo penetrando. Olha, ele não poderia penetrar. Se você tiver um epitélio íntegro, ele não tem que penetrar. Então ele penetra, ganha corrente sanguínea, o americano chama isso de endotoxemia. Infelizmente no Brasil não se mede NPS, quando chegar aqui vai ser maravilhoso. Você vai ter então um exame assim, hoje já se mede a zonulina, a calprotectina, mas não ainda o lipopolissacarídeo. Então, essa endotoxemia, tá, vai estimular Toll-like. Os Toll-like receptores, que são receptores que estão em toda a parte do corpo, neurônio, célula hepática, célula cardíaca, inclusive no músculo. Tá? Então, quando você estimula o Toll-like pelo pé do músculo, você leva o quê? Resistência à insulina. Que a inflamação bloqueia o receptor de insulina. Então, esses pacientes crônicos, normalmente, eles vão caminhar para resistência à insulina. Se você passar a medir com a insulina, você vai encontrar isso com muita frequência, que não se mede. Mas se você passar a medir a insulina em curva, junto com a dosagem da glicose, você vai encontrar muito isso. Então, olha lá, músculo, fígado e hipotálamo, e toda a área cerebral. Aqui, mais um exemplo, então, nós vemos o lipopolissacarídeo, né, e as doenças inflamatórias crônicas, né, que vão, esses lipopolissacarídeos vão ultrapassar a barreira intestinal e, acreditem, vão ultrapassar a barreira hematoencefálica. Tá? Daí, então, vão despejar toda uma resposta inflamatória no sistema nervoso central. E aqui, ó, desde 2008, se sabe que depressão, né, está ligada a isso. E recentemente eu fiz um workshop de psiquiatria em que lá eu afirmei que esse antidepressivo
só trata 2/3 dos pacientes. 1/3 não responde. Né? 1/3 não responde a antidepressivo de forma alguma. E quando essa prática foi me levando a ver que quando você trata o leaky gut e intestino, uma parte desses pacientes de 1/3 passa a responder. Então, eles são não respondedores, porque o processo inflamatório, eles só vão responder se você tratar a inflamação. Então, como você trata a inflamação, o processo inflamatório, o leaky gut, você tem melhora clínica em qualquer área da medicina, seja na reumatologia, na cardiologia, tá? Nas doenças autoimunes, etc. Né? Então, a pergunta, citocina através da barreira encefálica, nós sempre aprendemos que a barreira encefálica é uma coisa intransponível, nada entra. Não, tudo entra. Tá? A verdade é essa. Ela é permeável em algumas situações. Tem transporte ativo de moléculas, né? Mas, quando você está inflamado, essa permeabilidade da barreira encefálica se eleva, como se eleva do intestino. O intestino também regula. Nada pode penetrar ali que não interessa ao corpo. Toxina, bactéria, nada disso penetra. Nós sabemos que, quando há um processo inflamatório, entra. A mesma coisa no barreiro encefálico. Então, os últimos trabalhos estão comprovando isso. Então, aqui eu mostro a vocês, isso é uma célula intestinal, o enterócito, aqui seriam as microvilosidades, aqui é outro enterócito. Olha, tem dezenas de proteínas que regulam essa entrada. Então, para alguém entrar aqui é muito complexo. Há um processo seletivo enorme. Okay? Agora, são as conhecidas tie junction, ou junções estreitas. Tem a claudina, ocludina, cadeirina, são dezenas de proteínas que formam, então, um verdadeiro labirinto que dificulta extremamente ou seleciona o que deve e o que não deve entrar. Agora, se você é um celíaco, comeu glúten, abriu. Se você tem uma desbiose intestinal grave, abriu. Né? E aí vão penetrar essa turminha que não deve penetrar. E vão disparar processo inflamatório sistêmico. Olha a barreira encefálica, é a mesma coisa. Claudina, ocludina, está todo mundo lá igualzinho lá. Sangue e cérebro. Então, o que está se vendo é o seguinte, o que ataca a barreira encefálica ataca a barreira, o que ataca a barreira intestinal, epitelial, ataca a barreira encefálica. Então, as coisas vão se explicando. Né? O que se via 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Você não tinha explicação. Era até o nosso pensamento, era até jocoso, às vezes brincava, não, isso não existe, isso é bobagem, tratar Alzheimer com processo inflamatório, tratar depressão com inflamação, essas coisas assim que a medicina convencional ela custa a entrar. Né? Se bem que tudo que nós estudamos é da biologia médica, né? Só que a gente já vê com os olhos um pouco diferentes. Né? Então está aí provado, né, que um processo inflamatório sistêmico atinge a barreira encefálica, danifica a barreira encefálica e muitos produtos, inclusive as citocinas inflamatórias, vão atravessar essa barreira. E aqui tem um slide bonito, aqui, olha só. Aqui é a barreira encefálica. Olha lá, inflamação periférica, tá? Inflamação, ó. A citocina inflamatória, quer dizer, aumenta no cérebro, como mostrei nos primeiros slides, no Alzheimer, no Parkinson. E aí, aqui é só um exemplo, né? Vocês sabem que o triptofano, vai ser transformado em serotonina, né? Mas também em ácido quinolínico, também em vitamina B3. Então, o triptofano é fonte de muita coisa. Mas ele produz o quinolina, porque o quinolina está ligado à memória, à plasticidade, né? Esses ácidos quinolínicos. E agora, o que acontece na inflamação? Na inflamação acontece uma coisinha aqui, olha, grave. Reduz a produção de serotonina e aumenta a produção de quinolínico. E aí esse quinolínico vai lá para o receptor do glutamato, que é um receptor de memória, que é o receptor atacado da doença do neurônio motor, na ELA. Tá? Só que vem uma quantidade absurda, estimula o glutamato. O glutamato é altamente excitotóxico. Então, esse excesso de glutamato no receptor NMDA vai matar o neurônio por superexcitação cerebral. Tá? Então, um processo inflamatório disparado
pelo corpo, a maioria das vezes pelo intestino, pode ligar ao seu nervoso central, aumentar o glutamato é alto-litólico. Ele está ali para fazer memória, vai ter uma quantidade suficiente para fazer a plasticidade neuronal. Okay? E aqui esse esboço, né, que eu coloquei num livro meu, vocês veem lá o lipopolissacarídeo, atravessa a barreira encefálica, citocina inflamatória, ativa a microga pega o triptofano e bota para quinolínico, o quinolínico libera o glutamato, ataca neurônio e outras células da glia, tá? Dando neurotoxicidade. Então, tratar a doença cerebral hoje sem levar em conta isso, no meu modo de ver, é fazer meia medicina. Você tem que fazer alopatia, dar os remédios alopáticos, rivastignina, Excelon, o que for, mas você vai melhorar o sintoma, vai fazer uma ajuda, mas se você não tratar esse processo inflamatório, o sucesso fica muito reservado. Né? Vamos agora para um outro tipo de resposta inflamatória, que é a hiperglicemia. Né? Então, a hiperglicemia faz glicação, estimula o receptor da glicação, que é o RAGE, libera radical livre superóxido, que vai liberar quem? NF-κB. Então, repare que tudo é um caminho só. Todo mundo leva ao mesmo caminho. Você tem várias formas, o caminho é único, é o NF-κB e a inflamação. Então, se você controla isso aqui, você controla uma quantidade enorme de doença. E não há um entendimento disso. Acho que é um pouco de mágica. Não é mágica, você está indo no centro da questão. Quando resolve o centro, várias coisas ao redor melhoram. Se você tem um remédio para cada coisa, não, aquele remédio, a rivastignina, só serve para Alzheimer. Não vai usar a rivastignina no Parkinson. Né? A levodopa você vai usar só no Parkinson, não vai usar no Alzheimer, na esclerose múltipla. O riluzole você vai usar só na ELA, porque é o remédio, dá o tiro dele. Quando você tem um entendimento macro, então, quando você reduz a inflamação crônica em vírus, você está fazendo prevenção e aumento, melhor resultado terapêutico em toda doença. Porque NF-κB é base de qualquer célula do corpo. Então, se eu vou tratar psoríase, se eu vou tratar sistema nervoso central ou uma esteatohepatite, eu vou atacar o NF-κB. Aí você tem o quê? Curcuma, resveratrol, quercetina, é a turma que vai no NF-κB. E vou tratar o intestino, que é a fonte do problema. Né? Então, você vê que a hiperglicemia, quanto mais açúcar eu como, mais eu tenho problema de intoxicação de inflamação cerebral. Inclusive, o Alzheimer é chamado muitas vezes de diabetes tipo 3. Né? Então, vocês veem que a hiperglicemia libera radical livre, por exemplo, por essa célula, NADPH oxidase do monócito, que radical livre, glicação, inflamação. Então, quanto mais você come açúcar, e aqui pode ser diabético ou não botei diabetes, botei hiperglicemia, né? É pós-prandial. Então, quanto mais açúcar você come, mais você ativa o processo, a resposta inflamatória. Então, isso é evidente, né? É evidente. Então, aqui um exemplo, né? Então, você vê aqui, aqui é uma insulina, tá? O que acontece? A resistência à insulina é uma incapacidade da insulina fazer seu efeito, né, no seu receptor. Mas por que perdeu essa incapacidade? Porque ele está com inflamação. E a inflamação bloqueia a ação do receptor de insulina. Então, quando você está inflamado, a insulina chega aqui e não consegue transmitir sua ordem, que é botar o GLUT4 na membrana e aí cair a glicose. Então, por isso que a hiperglicemia e a diabetes mellitus é também classificado como processo inflamatório crônico. O que nós usamos para bloquear o NF-κB? Curcuma longa, de novo, oral ou intramuscular. O resveratrol, já lançado, injetável também, né, que também é um flavonoide importante. E a própria losartana, né? A losartana do antihipertensivo também tem um efeitozinho no NF-κB, mas não vamos passar losartana para isso. Agora, se você tiver que escolher um antihipertensivo e adequado, a losartana é um deles, um dos bons antihipertensivos, por isso também, que tem outros efeitos interessantes. Né? Aqui nós vemos o resveratrol, está publicado agora em 2018. Lá. O resveratrol bloqueia aqui NF-κB, citocina inflamatória, né? Tá? Então, ele bloqueia outras respostas inflamatórias também, né? Aqui está o NF-κB. Então, o resveratrol é 30, 60 miligramas, ou transdérmico ou sublingual, resveratrol trans, tem um efeito somatório interessante. Então, ingerir compostos ricos em resveratrol, tem mais de 100 plantas da natureza,
ou frutas que têm resveratrol, bastante comum, até o café também tem resveratrol, você vai ter esse efeito anti-inflamatório. Aqui, outra forma de você gerar inflamação, o fenômeno da isquemia e perfusão. Então, também é um fenômeno que vai levar a dano, gera radical livre, gera resposta inflamatória, danificando o tecido. Pode no coração, infarto, isquemia, no cérebro, isquemia cerebral, ou qualquer parte do corpo interartéria. Então, um problema grave. Então, a isquemia, né? A isquemia e a hiperfusão sempre vai levar à liberação de radicais livres do oxigênio e perda de mitocôndria, morte de mitocôndria e também uma resposta inflamatória. Temos que investigar isso também nos nossos pacientes. E aqui nós temos um grande sucesso nos tratamentos de hiperfusão, que é a melatonina. A melatonina, né, que tem 17 funções do corpo humano, 17. Ela bloqueia o sistema simpático, ela é antioxidante, ela é quelante de alguns metais, tá? Ela é anti-inflamatória, ela é apoptótica na célula cancerosa. E ela também tem essa particularidade. Talvez, de todos os antioxidantes endógenos, como a coenzima Q10, ou a vitamina E, que for, é o que mais faz efeito dentro da mitocôndria, tá? De proteção. Então, vocês veem que a melatonina, ela bloqueia a apoptose na célula normal, na célula cancerosa ela ajuda, vocês sabem, a célula cancerosa tem um metabolismo diferente da célula normal, né? Ela bloqueia radical livre, tá? E ela, então, vai ajudar a salvar a mitocôndria, que vocês sabem, na isquemia, a mitocôndria morre. Né? Então, nós vimos aqui um trabalho publicado em 2016, em que foi feito, e essa prática, eu acabei ganhando essa prática com meus pacientes depois desse trabalho, que é quando você vai fazer uma cirurgia de revascularização, seja de que órgão for, né, ou sofrer um quadro de isquemia, tá, ou for fazer um exame que provoca isquemia, você então pode usar melatonina, 10 miligramas, 2, 3 dias antes do evento, que você reduziu nesse trabalho troponina, interleucina 1 beta, etc. Tá? Então, você pode usar a melatonina de forma preventiva antes de um evento que possa provocar esse fenômeno da isquemia e perfusão. E a melatonina, como eu falei, fizeram esse trabalho, uma molécula com vitamina E, chamada de mito-E, mito de mitocôndria, mito-Q, em relação à coenzima Q10, a melatonina deu um banho nas duas. Tá? Muito mais potente como protetora mitocondrial contra radical livre, olha só, 5 vezes, 100 a 500 vezes maior do que a coenzima Q10. Então, a melatonina você pode fazer oral, 5, 10, 20 miligramas por dia, tá? Aí tem que ver alguns problemas dela, capaz de dar 5, alguns você não pode usar, ou sonazaniura, e pode usar injetável. Né, de uma fase aguda do processo, você usa a melatonina injetável, vou voltar a falar dela lá na frente. Aqui é falado um outro processo que danifica o neurônio, que é o glutamato. Né? Eu falei anteriormente, no outro slide, o glutamato é altamente excitatório. Então, aqui tem um receptor de membrana do glutamato, um receptor de membrana. Né? Esse receptor do glutamato é ligado à memória. Então, quando eu quero guardar um fato, o glutamato é liberado, entra no seu receptor, no seu canal, e ali libera cálcio. O cálcio penetra. E o cálcio ele vai estimular a síntese de várias proteínas no cérebro, na célula. Vocês sabem que o cálcio é o maior segundo mensageiro do corpo humano. Também é o metal mais abundante do corpo humano. Então, o cálcio estimula protease, fosfolipase, endonuclease, que são enzimas que vão fazer metabolismos dentro da célula, mas também o cálcio aumenta essa enzima oxolito sintase, que sintetiza o óxido nítrico a partir da arginina. E o óxido nítrico, porque também está ligado à memória também. Né? O óxido nítrico é outra molécula que atua também como segundo mensageiro, não apenas como vasodilatador natural do endotélio vascular. Só que vocês viram naqueles slides primeiros
que no sistema nervoso central há liberação de inflamação e de radical livre. Então, se esse neurônio, tá, no momento que o glutamato entrou, liberou cálcio, aí ele produz óxido nítrico, que tiver a presença de radical livre superóxido, tá, quer dizer, houver uma oxidação desse neurônio, vai produzir essa união aqui, ó, o peróxido de nitrito, que é um radical livre extremamente agressivo, que vai levar à apoptose do neurônio e vai levar à perda do óxido nítrico. Essa teoria, esse slide, eu tirei do trabalho do Olney. O Olney foi um neurologista americano, em 1980, ele falou isso aí. Ficou conhecido como a teoria da superexcitação neuronal pelo superglutamato. Hoje, o segundo remédio, hoje não, tem uns 10 anos, o segundo remédio mais usado para tratar Alzheimer é exatamente o bloqueador do receptor do glutamato, que é a memantina. Então, a teoria oxidativa do Olney, nasceu na oxidação da teoria, radical livre, virou o segundo remédio. Né? Mas a gente pode usar o que para isso aqui? O magnésio. O importante é saber que existe um processo inflamatório oxidativo no neurônio que vai levar à injúria neuronal e pode daí ser a base de muitas dessas doenças. Tá? Aqui, ó, nós vamos falar sobre a curcuma. Né? Então, um trabalho recente. Eu acho muito legal isso. É quando você vê o trabalho da curcuma em 1990, né? E vários trabalhos, continuam surgindo trabalhos. Quer dizer, isso é sinal que a ciência está acreditando na droga. Se você botar curcuma e doença cerebral, vai ter lá 1.000, 2.000 trabalhos nesses últimos nessas dezenas de anos. Quer dizer, há um interesse muito grande, porque a curcuma vem sendo provada o seu efeito extremamente benéfico, tanto na culinária, né? Usar o curry frequentemente em casa, né? Porque ela é um flavonoide bastante atuante, quanto em relação à doença. Então, você tem trabalho da curcuma hoje em câncer, em artrite, em artrose, as inflamações em geral, e também na doença de Alzheimer. Né? Por quê? Ela tem um efeito múltiplo, como todo flavonoide. Né? Também é sempre aquela coisa, o remédio atua num ponto, o remédio é um alvo, o remédio é um sniper, a maioria deles é um sniper, só faz aquilo ali. Já os produtos naturais têm outras propriedades. Né? Então, às vezes você passa a mesma planta e ela resolve vários problemas. Por quê? Ela tem múltiplas ações também. Então, vocês veem que a curcuma bloqueia lá, como eu falei anteriormente, a cascata do ácido araquidônico, fazendo um papel parecido com corticoide, fazendo um papel parecido com o inflamatório hormonal. Né? Ela, de uma certa forma, impede o toll-like que eu falei dele, impede o inflamassoma, né? O NOD, tá? E outros fatores, além do antioxidante, que previne a preservação lipídica, aumenta a glutationa, reduz a senescência celular, que é o envelhecimento da célula. Isso é trabalho publicado exaustivamente nos últimos anos, pode dizer até nas últimas décadas, exaustivamente. Então, a gente usa curcuma 250, 500 miligramas 2 vezes ao dia, até 1 grama. Ela tem uma absorção dificultada, associa com a piperina, mas você pode passar um pouco por cima disso usando a forma injetável. 1 vez por semana, 2 vezes por semana, injetável com lidocaína, e ela vai dar naquele momento agudo. Você pegou o paciente numa fase aguda, ruim, da doença dele. Não agudo, se está com bactéria, aguda sim, mas ele está mal. Então ele está com PCR muito alta, está com a glicose descompensada, insulina altíssima. Tá? Então, ele está numa fase difícil da doença dele, com sintomas e sinais importantes, e às vezes a via oral, você vai usar oral concomitante, sempre. Mas às vezes você vai precisar do quê? De um apoio de injetável para você ter uma redução, uma resolução mais rápida daquele processo que está afligindo o paciente. Tá? Aqui eu botei para vocês um exemplo, né? Um exemplo assim, de forma que a pregnenolona, agora, pelo menos por enquanto, não pode prescrever, não pode mandar comprar fora. Né? Por exemplo, piolinoquinona, o biquinol com a enzima Q10, pode fazer metade, pode fazer só o biquinol, como queiram. Né? Astaxantina, que é um carotenoide também excelente inflamatório, a rhodiola rosa, que isso tudo aqui para melhorar a cognição. Né? Cognição, deixar a pessoa mais
É claro que o Alzheimer se classifica em várias etapas, aquele Alzheimer que já está totalmente sem memória nenhuma, não reconhece ninguém, o efeito aqui vai ser quase nulo. Né? Você vai fazer mais um suporte clínico do indivíduo. Mas aquele Alzheimer, ou o déficit cognitivo, que você não sabe se é Alzheimer, como é que ele vai estar nos próximos anos, aí tem que investir bastante nesse paciente, essas formas são muito boas, né? Você está fazendo anti-inflamação, está fazendo antioxidação e está dando uma melhora de memória bastante acentuada. Creatina também ajuda bastante, a creatina, muito usada na medicina esportiva, mas a creatina é fonte de energia, né? E o PQQ, falei, outro mais trabalho mostrando, né? E aqui, ó, o PQQ, o biquinol, a astaxantina, né? Também é um reforço bastante grande. Não pode esquecer, eu vou falar quando der uma fonte venoso, a B5, que é extraordinária, para déficit cognitivo, a B5, né? A B1, a B12. Então, você tem que fazer um suporte nutricional bastante grande nesse paciente, mas nunca esquecendo por que chegou lá. Por que chegou no Alzheimer? Você tem que fazer, então, a volta e perguntar, ver tudo, como é que está esse intestino, como é que estão os marcadores, tratar o indivíduo, não a doença. Tratar o indivíduo, não a doença. Aqui, ó, resveratrol também, né, mostrando os efeitos benéficos do resveratrol, porque ele é vasodilatador, ele protege o endotélio vascular, ele é antioxidante, ele é anti-inflamatório. Então, o resveratrol, naquela dose que eu falei, 30 a 60 miligramas, na forma trans, né, e transdermal ou sublingual, também tem um efeito muito grande, não só a doença cardíaca, a gente pensa em usar o resveratrol apenas pessoas com angina de peito ou com placa de ateroma, não. O resveratrol, a inflamação ocorre no corpo todo, e é um dos mais importantes flavonoides que a gente pode usar na clínica. Tá? É o resveratrol, junto com a curcuma, junto com a epigalocatequina, que é o chá verde, né? E a quercetina. Esses quatro, assim, são assim, muito importantes no uso diário da clínica, né? A doença de Parkinson, né, ela também é classificada como a doença neurodegenerativa, ela tem um suporte, ela tem uma história genética maior do que, perdão, tem uma história de intoxicação maior do que Alzheimer, né? Ela está muito ligada ao meio ambiente, então muitos inseticidas e agrotóxicos, já tem 3 ou 4 décadas já se sabe disso, né, que muitos inseticidas foram banidos nos Estados Unidos porque eles fizeram Parkinson em macaco, em cobaia. Né? Então, está muito ligado ao meio ambiente, mas também está ligado ao processo inflamatório, radicais livres, né? Todos esses fatores neurotóxicos que ativam o micróbio e tudo. E esse trabalho agora, 2018, mostrando que a curcuma, né, exerce efeito protetor dos neurônios dopaminérgicos nos pacientes com Parkinson, né? Tá? Então, que pode estar associado com a autofagia. A autofagia, prêmio Nobel há 3 anos atrás, é o próximo, toda vez que você quer fazer uma, toda vez não, sempre estimular a tua autofagia. Quanto mais autofagia você faz, mais você limpa a tua célula, mais você cria novas mitocôndrias. Tá? Então, e se limpa, que está lá, promove o quê? A limpeza da sinucleína. A sinucleína é a proteína que deposita no cérebro do paciente com Parkinson, assim como a beta-amiloide é a proteína que deposita no Alzheimer. Né? Todas as doenças têm a huntingtina, do Huntington. Quer dizer, essas proteínas que vão se depositando é um lixo que não devia estar ali, devia ser limpo. O depósito atrapalha a comunicação cerebral. Né? E quem faz essa limpeza é a autofagia. E a curcuma é uma das armas para você levar a autofagia. Resveratrol também. Aqui um trabalho recente, né? 2019, olha lá, Toll-like, tá? A curcuma, aqui, lembra do Toll-like que eu falei há pouco tempo atrás? Olha lá, o liposacarídeo. Então ela vem aqui, ó. Né? Então ela reduz a ação do liposacarídeo, reduzindo a expressão do NF-kappa-beta, reduzindo a inflamação. Mas aqui nós não podemos ser alopáticos. Né? Ah, não, a curcuma, então, ela bloqueia aqui, então eu vou usar. Mas se você não se preocupar por que o liposacarídeo está entrando aqui, você também não está sendo totalmente útil ao seu paciente. Você usa a curcuma, mas você tem que saber do liposacarídeo.
tem que medir calprotectina, tem que medir zonulina, tem que fazer esses exames para a parte do intestino, copologia funcional, para então você fazer um tratamento de cura, né? Afastar o lipocitose. Aí você curou a pessoa. Né? A curcuma, não. Você não vai curar, você vai bloquear. Tá? Vamos falar agora uma parte, né, nessa parte na metade final da aula, sobre a terapia parenteral na prática automolecular para os doenças neurodegenerativas. Tá? Eu aprendi isso em 1990, 91, quer dizer, para 30 anos de prática de endovenosos e sempre vai ser útil. Né? É claro, né, não são todos os pacientes que precisam, muitos pacientes você consegue tratar sem fazer nada venoso, tá? Mas muitos precisam. Né? Muitos pacientes que chegam estão inflamados, oxidados, com má absorção, mal alimentados, com sarcopenia, com hipocloridria. Esse paciente então, faz uma desnutrição absurda de cálcio, ferro, folato, B12 e tiamina, e muitas vezes, então, estão intoxicados por remédios, estão intoxicados por do meio ambiente, estão com chumbo, cádmio, mercúrio. É muito difícil, então, nessa hora, você entrar com uma técnica oral, que você vai levar 6 meses, 1 ano, o que pode ser, muitas vezes, muito ruim para os pacientes. Está dizendo pacientes graves, né? Então, não são pacientes que podem ficar esperando você fazer uma melhora de hábito alimentar, tudo que tem que ser feito desde o dia da consulta, mas nesse primeiro mês, segundo mês, você tem que, às vezes, ser um pouco mais incisivo no tratamento. Aí a terapia parenteral vai ajudar muito. Né? Então, nós vamos usar para reposição de nutrientes. Então, você vai dar forma rápida da B1, B2, B5, né? da selênio, zinco, cromo, tá? Aminoácidos. Então, você tem hoje uma série de nutrientes, né, que te permite fazer a reposição aguda e o paciente já vai ter uma resposta que a maioria dos pacientes graves, vocês sabem disso, crônicos, se for idosos, então estão desnutridos. Ou desnutridos porque não comem mesmo bem, tá? Ou desnutridos porque são hipoclorideus, por exemplo. Né? E muitos carregam inflamação crônica. Então, você vai pegar um paciente está com sarcopenia, então você vai fazer lá BCA, whey protein, botar o indivíduo para fazer exercício resistido, musculação. Né? E fez isso com vários pacientes. Uns voltam sem sucesso nenhum, e outros voltam com sucesso. Pô, eu melhorei minha massa magra, legal. E outros não. E, geralmente, quem é que não responde? Os inflamados. Quando você tem inflamação, você não tem síntese. Tá? Quando você tem um processo inflamatório crônico, o teu corpo ele deixa de fazer a síntese de quase tudo. Ele sintetiza mal o neurotransmissor, depressão. Tá? Ele sintetiza mal o óxido nítrico, hipertensão. Ele não consegue sintetizar célula muscular. Então, a presença da inflamação crônica, tá? Ela impede a melhora, a cura, ela retarda a cura, se houver. Né? Então, esse é um diagnóstico importante que nós temos que fazer. Tá? O inflamado não vai fazer síntese de nada. Né? E, às vezes, então, você tem que fazer uma atuação mais aguda, aí repor nutriente. Que relação? Tirar metal pesado. Você tem que medir chumbo, mercúrio e tal. A presença deles é catastrófica para o corpo. Então, vai usar quelante. Tem quelante oral, tem quelante venoso. Venoso é DTA. Quelante oral tem um DMSA, por exemplo, azimetilsuccínico. Vai ter que fazer uma terapêutica anti-inflamatória. Você pode fazer via venosa, por exemplo, DMSO, né? o resveratrol, né? A própria melatonina, né? a bacalina. Então, hoje você tem anti-inflamatório, a cúrcuma, né? Você tem anti-inflamatório de efeito rápido, né? Mas que não seja os inflamatórios que trazem tantos efeitos colaterais como os corticoides, né? E os inflamatórios normais. É claro que você está em uma situação aguda, você vai usar o corticoide, né? Ou até um diclofenaco, insulina, alguns dias, e vai entrar com o seu que demora um pouquinho mais, mas você pode usar a vida toda. Enquanto esse da alopatia farmacêutica você tem que usar com muito pouco tempo. Né?
Você pode fazer efeito antiviral, terapia, por exemplo, com peroxidrogênio, né? Vasodilatadora com DMSO, com peroxidrogênio, né? Estimulante endógeno, você pode dar selênio, o zinco, o cobre, né? A cisteína, a glutationa. Então você tem hoje uma quantidade enorme de produto antisquêmico, né? Tem o próprio peróxido, o DMSO. Então você tem muitos produtos hoje em dia, o resveratrol, que você pode atuar de uma forma bastante grande. O EDTA é um grande quelante venoso, está liberado para fazer quelação venosa. Deve você ter lá, o paciente está com chumbo, problema nenhum usar EDTA. A Anvisa permite um EDTA desde que você esteja diante de um paciente com intoxicação. Qualquer livro de medicina está lá EDTA. Pega o Gudmiguel, farmacologia EDTA, como quelante importante, né? E ele quela, né? Tudo isso aqui, ó, né? Então, você vê que ele quela bastante ferro livre, né? Mas ele quela mercúrio, o chumbo, né? O cádmio, né? O alumínio mais fraco, tá? E também o ferro livre. Vocês sabem que o ferro livre é um grande disparador de processo inflamatório, o ferro. Né? Não o ferro quelado na ferritina, ou na hemoglobina, ou na bioglobina. O ferro livre, né? Porque ele vai reagir e vai formar o radical hidroxila, que é extremamente agressivo. Então, essa reação aqui, né? Então, a gente forma o peroxidrogênio, isso é formado no corpo humano. Na primeira reação da produção de radicais livres, você gera o radical superóxido, que é transformado pela sódio no peroxidrogênio, que é uma molécula estável, mas não é estável igual a água. Né? Não é estável igual a água. Então, na presença de ferro livre, esse peróxido de hidrogênio vira radical hidroxila e vai fazer um estrago. Né? Ele ataca diretamente o G, ou ele ataca a gordura, transforma a gordura num radical livre de gordura, conhecido como peróxido lipídico, que vai então danificar a membrana, vai ser uma tragédia. Então, esse ferro, o EDTA tira esse ferro rapidamente e tira metal pesado. Então, você está fazendo uma quelação, produto de quelação. Tá? Então, ele remove o metal pesado, né? A técnica do EDTA são várias aplicações endovenosas, sempre em soro, né? E tem um estudo que que o EDTA sempre teve um efeito vasodilatador, não reconhecido, mas aí a pressão nos Estados Unidos começou a ser muito grande e lançaram o estudo TACT, que foi observado pelo FDA, né? E foi patrocinado pela Universidade da Colômbia, né? 1.700 pessoas, publicado no JAMA, né, ou na JAMA, em 2013, tá? Todos os pacientes tinham evento prévio infartado. Todo mundo era infartado. Pegar o pessoal já com a doença mesmo. Né? Então, 1.700 pacientes, doença cardíaca estável, né? Que estavam 6 meses depois do infarto. Fizeram 40 infusões do EDTA, não houve nenhum tipo de efeito colateral importante, e redução da mortalidade, de outro infarto, AVC, revascularização ou hospitalização. Tudo que os médicos defensores do EDTA queriam, né? Mas o FDA estava querendo ver se a coisa funciona. Uma redução geral de risco de 18%, tá? Mas o público que mais teve sucesso foram os diabéticos, né? E aqui na curva a gente vê. Né? Então, aqui, ó, olha o placebo, o em preto, olha a incidência de evento, uma diferença bastante expressiva entre quem usou placebo e quem usou o EDTA no estudo. Tá? Então, está aqui. Então, estão fazendo o TACT-2 e a gente acredita que num futuro aí difícil, porque há muito interesse aí por trás, o EDTA possa ser liberado também para doença arterial. Para metal pesado, não há problema nenhum. Uma outra substância endovenosa que a gente usa muito é o DMSO, né? Muito mais para doença de artrose, artrite, espondilite anquilosante, lúpus eritematoso, mas ela pode ser usada em termos de cérebro, por quê? Ela melhora o fluxo sanguíneo, eleva a saturação do oxigênio tisular, é um vasodilatador, reduz a agregação plaquetária. E vocês sabem que quase todos os pacientes com Alzheimer precede o Alzheimer uma lesão vascular. Se você pegar ressonância magnética de idoso, quase sempre está assim, ó, gliose por provável microangiopatia. É muito comum depois de 60 anos. Tá? Então você está vendo, microangiopatia, lesou o pequeno vaso.
Tá? Então, às vezes, vai precisar de um vasodilatador. Então, o Demersol pode ser um deles. O Perox também é, né? Um deles. O metilsulfonilmetano, né? A gente usa mais para processo inflamatório articular, mas poderia também ser usado numa eventualidade, já que o Demersol é envolvendo o cheiro do milho, né? As pessoas não gostam muito. Mas ele é um antioxidante, ele é um anti-inflamatório também. Tá? Mas eu o reservo mais para doença articular. Né? Pode ser usado de várias formas. Até oral, 300 mg por dia do MSM para fazer um suporte anti-inflamatório. O peroxidrogênio é uma molécula bastante interessante, sintetizada no corpo humano, e ela aumenta muito o nível de oxigênio. Então, toda patologia com isquemia, tá? Principalmente para se for portador, por exemplo, também de uma virose, por exemplo, que ele é um viricida, ele também é um bactericida, o peróxido é muito interessante. Extremamente seguro, vasodilatador, oxigenador, tá? É anti-isquêmico, e muito seguro, peróxido. Ele pode ser, você pode fazê-lo com essas indicações aqui, que é a doença arterial coronariana, tá? Não há problema nenhum usá-lo nesse termo, e também nas doenças pulmonares também ele vai ajudar, ele é bem interessante também o peróxido. E aqui a gente usa na concentração de 3%, 5% no soro, 250 ml já está bom, 2 vezes por semana. Ele é bem interessante o peróxido nesse paciente com algum problema de isquemia cerebral, coronariana, que você quer fazer uma vasodilatação, um aumento do fornecimento de oxigênio para paciente com hipóxia. É bem interessante ele. Praticamente zero de efeito colateral. Um que você pode fazer injetável também é um pool, né? Existem vários pools, né? Mas esse aqui eu gosto muito, é colina, né? E acetilcarnitina, acetilcolina, que é o neurotransmissor do neurônio colinérgico, da memória, junto com a vitamina B5, né? Saiu um trabalho agora, 2019, que eu citei numa live minha, um dia pegou 20 cérebros, né? 20 de pessoas que faleceram rígidas em relação à doença cerebral perdão, 10 sem doença cerebral e 10 Alzheimer. E ele secou, estudou, fez um monte de coisa lá. Os 10 pacientes com Alzheimer tinham carência grave de B5. E nenhum dos outros pacientes tinha carência de B5. Quer dizer, a B5 é fundamental. Ela vai ajudar a formar acetilcoenzima. Então, isso aqui é muito interessante, um pouco cognitivo. A vitamina C venosa, ela é vasodilatadora, ela é antioxidante, tá? Às vezes você tem que fazer, às vezes, uma quantidade, 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, 4 gramas, às vezes, né? E tem um pessoal que gosta de fazer ela em dezenas de gramas, mas aí para ter um efeito pró-oxidante, anticâncer, né? Mas isso é outra história. O lipóico, excepcional, porque ele é um grande antioxidante do corpo humano, sintetizado do corpo humano. Ele tem muito recomendado em todos os pacientes diabéticos, seja via oral, seja injetável, né? O lipóico, porque ele pega vários radicais livres. Eu sempre comparo o lipóico com antibiótico de amplo espectro, então ele é um antioxidante de amplo espectro, né? E regenera a vitamina C, regenera a vitamina E, é antiglicante, quelante também é quelante, né? Não é um quelante igual o EDTA, obviamente, mas ele é quelante, tanto que no soro do lipóico não pode descer nenhum metal com ele vai puro, senão ele quebra o metal, puxa o cálcio, puxa o chumbo, puxa o ferro, puxa o que ele quiser, e aí acaba estragando a terapêutica de aquela santa. Ele sempre desce puro num soro. E ele tem um efeito excepcional arterial, tá? Esse estudo da Aladin lipóico, alfa lipóico, foi um estudo que está no Aladin 3 ou 4. O resultado é espetacular. 600 mg endovenosa, num soro, paciente com gangrenas, paciente com obstrução tibial, de pediosa, né? Ou até de coronárias pequenas, né? Os ramos da coronária, ramos de cerebral média. Ele faz um efeito excepcional. Então, sempre vai ser o lipóico um grande ajudante como antioxidante, antiglicante. Vocês viram que a glicação aumenta a inflamação. Tá? Então, nós temos na hipertensão, das dialzadas de Parkinson, na direção gorda hepática não alcoólica, como quelante, né? Então, 600 miligramas dentro de um soro, 150 ml já dá, corre um pouquinho devagar.
né, a tensãozinha dele, que é pequena, mas talvez 3% dos pacientes possam ter algum tipo de reação alérgica. Tá? Se uma urticáriazinha, tal, que não precisa fazer nada, que ele passa sozinho. Tá? Mas ficar sabendo que pode acontecer, né, mas nunca tem que fazer nada especial, crise de asma ou de glote, não. É uma coisinha na pele que pode acontecer. Eu sempre aviso para o senhor não entrar em alarme, mas não passa disso. É 3%, talvez por aí. Tá? Já peguei alguns casos. E nós temos, então, a injetável, muita coisa, né? Você tem hoje a grande vitamina K2, né? Que é a grande vitamina que combate a calcificação arterial. Então, você pode fazê-la injetável M, né? Então, você vai ver gliose por provável microangiopatia. Então, esse paciente, a K2 vai favorecê-lo, que vai reduzir a calcificação da artéria, né? É importante. E a K2 está endemicamente baixa no mundo, assim como a vitamina D, né? E a gente não dá para medir K2 no corpo, porque o método laboratorial é sempre sofisticado, só é usado nas universidades, nos centros de pesquisa. Então, nós temos que fazer meio assim no chute. Mas o chute dos trabalhos é 50 a 100 microgramas dia via oral para todos nós. Tá? Quem tiver patologia vascular, não há trabalho no mundo com menos de 300 microgramas de K2, trabalho pesquisando proteção contra infarto, etc. E aqui não é injetável, né? Você pode fazer já uma dose bem mais expressiva da vitamina K2 e M. Tá? Vitamina D3, aqui não há muito o que falar de vitamina D3, porque já se falou de tudo. Vitamina D é uma grande, é espetacular, cada vez mais a gente aprende com ela, né? As possibilidades que ela tem terapêuticas, anti-inflamatórias, anti-oxidantes, na doença autoimune, e como ela está endemicamente baixa e é facilmente medida, né? Analisada, então o paciente com 20 e pouco nanograma, aí caberia uma dose intramuscular, né? Dá uma vitamina D3 e M, depois 5, 6 dias, depois começa a dar oral, 5 mil por dia, 10 mil, e tenta colocar entre 60 e 80 nanogramas por ml. Tá? E vai dar, porque se não colocar uma vez por mês, você vai dando, mas eu dou oral também, nesse caso é muito baixo. Tá? E dificilmente depois eu vou fazer hipercalcemia, nada disso. Tá? Só não indico a vitamina IM no paciente está usando no controle do, do, do protocolo Coimbra, que aí tem que ser oral mesmo. Não há como você fazer o controle via IM. Coenzima Q10, né? Essa grande arma mitocondrial na miocardiopatia dilatada, onde eu uso mais, né? Coenzima Q10. Mas também como efeito antihipertensivo, antiarrítmico, também agora disponível IM, né? A derrimose, como no paciente para estimular a mitocôndria, a derribose também por esse açúcar produzido fora da via glicolítica, né? Também excelente também, tá? Pirulino, creolino, quinona, também com adjuvante junto com biquinol, né? Você pode fazer IM, tá? Também excelente, como ativador mitocondrial. O resveratrol, que agora já tem no Brasil, tem um tempo já injetado. A curcuma, IM somente, pode ser IM. O PQQ também eu prefiro sempre IM. Tá? E o picnogenol. O picnogenol é um flavonoide, como a curcuma e tal, muito usado na década de 90, no início dos anos 2000, mas como depois veio o resveratrol bombando, a curcuma, ele ficou meio de lado. Mas é uma grande flavonoide, tirada de uma árvore francesa, Pinus marítimos, excelente terapêutica, tá? Via oral, mas agora também é. Então, repara, o paciente grave, da mesma maneira que você bota o paciente no CTI, né, o interno o paciente para tomar soro e tal, muitas vezes no teu consultório, não precisa levar o paciente para o hospital, né? Mas você pode armar um esquema no teu consultório. Se você ainda tem um consultório ainda que não tem espaço, usa o IM. Aquilo por aí é venoso, tem que ter mais espaço para você trabalhar, né? Mas você pode usar o IMT lá, esses produtos, e você mesmo aplica, né? Uma vitamina D, um resveratrol, uma curcuma, né? Num paciente que você tem que dar assim, um start mais rápido, né? Mais poderoso, para ele sair daquela coisa que a célula dele, meu amigo, não aguenta mais.
ela está carregada de circulatória, carregada de radical livre, de inseticida agrotóxico, então não produz mais testosterona, não produz mais GH, não produz mais nada. Né? Então, muitas vezes, questões de hormônio, ele não tem lesão da glândula, ele tem uma impossibilidade. Né? Ele não tem lesão, que é doença, né? Ele não tem hipogonadismo. O que ele tem é uma dificuldade daquela glândula produzir hormônio. Se você não produz nada, uma célula da mitocôndria está entupida. Então, muitas vezes, esses aceleradores de mitocôndria vão ser vitais nessa hora. Então, a vitamina D, então, essa grande vitamina, né, tem efeitos sobre 200 genes que ela controla, muitas vezes não tem que dar mesmo injetável. Né? Mas você também tem os oligoelementos. Né? Então, você tem uma série de produtos que o paciente com bariátrico, o paciente hipoclorideu, o desnutrido por qualquer causa, né? Então você vai fazer um aporte de metal, né? E pode misturar quase tudo. Pergunta ao teu farmacêutico, né? Pode fazer isso aqui? Pode. Essa hora que entra o farmacêutico também. Né? Então, selênio, zinco, o cobre, o cromo, manganês, né? O magnésio. Todos eles podem ser misturados com vitaminas, todos eles podem ser misturados com pool de aminoácido. Você pode ver num soro tudo ali, menos o lipóico. Né? Porque o lipóico não desce com nada. E também não é legal misturar o óleo do alimento nessa quantidade toda com EDTA, também não pode. Porque sai quelando tudo, estraga tudo. Mas você pode fazer um soro super nutritivo, né? Que tenha mineral, vitaminas, as vitaminas que podem ser dadas é V, mineral, vitamina, os aminoácidos, tá? Hoje você tem o BCAA, tudo, e faz IM, por exemplo, não precisa botar a cúrcuma, faz a vitamina D, IM, pode fazer o pirolinquinona, bacalina, vou falar dela lá na frente. Então, tem muito recurso para deixar o teu paciente melhor. Aqui os aminoácidos, tem vários tipos de mistura, pode fazer ela venosa sem problema nenhum, né? Eu falei junto com vitamina e mineral. Aqui nós temos aqui uma forma, né? Triptofano, só que o triptofano, quando você der o triptofano, aqui está escrito, mas você guardar separado ou junto, mas na velocidade muito baixa. E sempre aumentando o triptofano devagar. Então, por isso que é bom estar separado. Porque começa com 4, depois para 7, 8, porque ele pode dar uma reação de náusea, tá? O paciente não sente-se bem, então vai devagarzinho. Eu uso muito triptofano naqueles pacientes deprimidos e difícil de sair, fibromialgia, que ele é bom para a fibromialgia também, mas aí é separado por isso. Né? E aqui outros exemplos, né, de aminoácidos que a gente tem ele só evita dar aminoácido venoso, tirosina, por exemplo, talvez em dose alta, porque vai virar noradrenalina, dependendo da velocidade do paciente, ele pode incomodar. Tá? A enxaqueca, por exemplo, taurina, magnésio, a D-fenilalanina analgésica, para depressão, como falei, o 5-hidroxitriptofano, sempre com dose baixa, lentamente. Né? Então, são coisas que o paciente pode suportar. Né? Tem enxaqueca, então taurina, magnésio, você está já vai dar coisa ali para ele, venoso, né? Então, vamos botar a taurina aqui com magnésio, excelente, anti-enxaquecoso. Né? Fadiga, né? O BCA, né? Tá? Mas aí você dá ele sozinho, né? Antiglicante, a carnosina, né? Então, você já tem aí muitas coisas já que você pode fazer. Pode fazer o complexo B, né? O complexo B, mas esse aqui eu uso muito na sublingual, que é excelente, absorção, e sempre a metilcobalamina. Né? Já tem o ácido fólico, eu gosto muito de usar o metil, eu não sei se tem o metilfolato endovenoso, isso eu não tenho certeza para afirmar, mas é o melhor para fazer o metilfolato e não o ácido fólico. Aqui, por exemplo, você pode comprar o complexo B pronto, eu costumo pedir sem tiamina, tá? Quando eu peço sem tiamina, porque raros pacientes têm alergia à tiamina, então não vou fazer nada endovenoso no indivíduo, e às vezes a pessoa não sabe. Então, eu sempre faço o complexo B sem a B1, quando quiser dar B1, dou B1 separado, né? Que é muito bom para alcoólatras, os bariátricos. Né? O bariátrico está fazendo mimetizar o Guillain-Barré, a carência de tiamina. Então, aqui está a metilcobalamina, né? E ela, por exemplo, ela vai ser útil na hiperhomossisteria, na doença
cardiovascular, no AVC, na ELA, eu botei a dose para cada uma, na ELA, no Alzheimer, distúrbio do sono, neuropatia diabética, tá? Então, a metilcobalamina, muito útil na B12, porque quem recebe o metil do folato é B12, depois que ela passa para a homocisteína. Então, se você tiver B12 baixa, você não vai tratar a sua homocisteína elevada de jeito nenhum. Se bem que a maioria das pessoas tem homocisteína alta por causa do problema do metilfolato, não da B12. O pirrolincrolinoquinona, né, é a coenzima mitocondrial, né? Então, né, com toda a patologia, com mitocondriopatia, que são muitas, né? Quase todas. Você tem aquela mitocondriopatia genética, você herdou um defeito genético, são doenças gravíssimas, muitos vão morrer na infância, são doenças graves. Não estou me referindo a essa, estou me referindo assim, a mitocondriopatia que tem no câncer, na fibromialgia, na sinfonia crônica, né? Nas doenças inflamatórias, sempre a lesão mitocondrial, por causa do estresse oxidativo. O radical livre superior é gerado da mitocôndria. Ele começa a danificar a mitocôndria. A inflamação também. Então, a mitocôndria fica sempre com uma dificuldade enorme da passagem do elétron por ela, né? Então, a terapêutica mitocondrial, né, é sempre fundamental. Tem ideia de que o biquinol, coenzima Q10, a PQQ, melatonina, vitamina E, né, a B2 e a B3, provavelmente, eu já estou usando, eu uso pelo efeito biológico, a metformina, tá, sem dúvida nenhuma, a protetora mitocondrial de ponta, e são suportes importantes, né, que você tem que dar para esses seus pacientes, né. Se o paciente for portador de neuropatia, então você pode fazer uma bolsa, como eu falei, só com lipógrafo, depois uma segunda bolsa com outros elementos, né, outros elementos. Tá? Eu prefiro PQQ sempre M, tá? Mas tem colegas que usam EV, questão de preferência pessoal. Tá? E aqui também, lá, na neuropatia, a vitamina D, a curcuma com lidocaína. Então você faz um efeito aí bastante interessante. Né? O Alzheimer, aqui você pode mandar fazer uma bolsa com Alzheimer. O velho piracetano ainda tem uso, que inotrópico ainda tem. Ele junto, ele tem um estimulador. Mas você dá muita coisa, né? Dá muita coisa, né? Para você, então, poder fazer. Nesse paciente, você vai fazer uma terapêutica bastante ampla, muito ampla, Alzheimer, né? Uma terapêutica sofisticada. São vários protocolos, você tem que fazer todos os protocolos, todos. Né? Todos simultaneamente. Mas a parte venosa, você pode fazer isso aí, e IM, por exemplo, PQQ, a serotonina, na dose pequenininha, 4 miligramas, inositol, taurina, né? Tá? E também esse alfa-glicerofosfato de colina, que é uma colina de muito boa disponibilidade para fazer acetilcolina, né? Para acetilcolina. Então, você vai desinflamar, antioxidar o Alzheimer, retirar metal pesado, estimular neurônio e mitocôndria, né? Muitos desses pacientes apresentam, às vezes, cortisol elevado ou estão com estresse danado, né? E você, então, pode também fazer uma formulação desse tipo aqui, tá? Novamente o PQQ. E agora, os últimos slides, né? Vamos falar da baicalina, né? E baicaleína, né? Que já tem alguns anos os trabalhos em vitro, né? Depois em vivo, né? E já tem trabalhos humanos também, né? Então, ele é uma flavonoide, tirada dessa planta aqui, que eu não decorei o nome dela, que é um nome muito dólar, só, Scutellaria baicalensis Georgia, né? É uma planta da medicina chinesa, e os trabalhos in vitro e em vivo começaram a apontar, como todo flavonoide, isso aí não é uma parafernália, flavonoide é assim, né? Ele tem muitos efeitos. Então, antioxidante, antiapoptótico, preserva a mitocôndria, olha só, acabei de falar muito, preserva a mitocôndria, preserva a barreira, olha só, tudo aquilo que eu falei da importância da gente ter uma visão muito ampla do paciente. Nós temos que ter isso, não podemos deixar de ter. Doença não é coisa simples e, logicamente, não pode ser tratada com simplicidade. Tá? Então, você tem um paciente com Alzheimer, uma doença tão grave dessa,
e às vezes o paciente sai do consultório com a receita de Exelon, eu sou contrário a isso. Tá? É doença grave, é extremamente grave. Que o paciente está glicado, oxidado, inflamado, com leaky gut às vezes, e sai com Exelon. Né? Não pode, não pode. Né? Então você vê, preserva a barreira, regula a expressão do fator de crescimento neuronal, promove neurogênese em adulto. Isso aqui, gente, a indústria farmacêutica adora quando você fala isso aqui, por quê? Que promove? Porque antidepressivo promove neurogênese, está provado, não tem dúvida. Eu sempre tinha um objetivo, anos atrás, de tirar o antidepressivo do paciente deprimido. Hoje não, só procuro reduzir a dose, porque tem que ficar tomando, porque está provado e reprovado 500 vezes que ele faz isso, né? O antidepressivo. Então, é importante aqui. Regula essas heat shock protein, reduz a toxicidade de trombina. Aqui, lembra daquele glutamato? A teoria do Olney, que eu falei de superexcitação, ela é anti-excitação, né? Reduz a inflamação. Então, quer dizer, é espetacular, já usado milenarmente na China, na medicina chinesa, e agora depois a ciência evolui, já em 2017, apontaram o quê? Aí começa a descobrir onde atua. Né? Então, olha lá, bloqueia a lipogenases, bloqueia esse fator de crescimento transformador B1, beta 1, fator de crescimento de plaqueta, né? Aqui, essa cefalomelite, tá? Também a parte de energia alimentar, sepsis, doença de Parkinson, né? Lipogenases de novo aqui, a MPK, né? A MPK é um grande. Isso aí tem um futuro brilhante para frente de drogas que atuam na MPK. Estou lançando agora meu livro, no mês que vem, de envelhecimento. Tem um capítulo só da MPK. É uma droga não, uma proteína do corpo humano, né? Regula toda a parte de energia dentro da célula. Tá? Então, tudo aquilo que estimula a MPK imita a restrição calórica. Tudo aquilo que estimula a MPK imita a restrição calórica. Os benefícios da restrição calórica. Tá? Então, nós vemos aí que ela é antioxidante, apoptótica, inflamatória, etc., produção mitocondrial, e o trabalho de 2016, né, que em humanos, é um trabalho paralelo, e usaram, aqui foi vioral, 200, 400 e 800 miligramas, né, e a conclusão é que essa dose aqui, né, o trabalho foi mais para verificar a segurança, tá? Foi segura, segura e bem tolerada, ok? Então, nós vamos usá-la, né? Vamos usá-la ou IM ou EV, na inflamação crônica, 5 mg 2 a 3 por semana, tá? No câncer, 2 a 3 por semana, e para potencializá-la, eu confesso a vocês que eu estou começando a ganhar experiência, tá? Com ela, mas os trabalhos apontam e o sucesso, como há 10 anos atrás você usar resveratrol e curcuma, esse é um outro flavonoide com outras propriedades. Né? Dificilmente eles dão problema para nós. Né? E você pode potencializar a bacaleína com a melatonina, já citei a melatonina, a sua grande capacidade de ter na mitocôndria, e o picnogenol. Né? O velho foi o primeiro, porque eu já estudei antes do resveratrol, ele era famosíssimo na década de finalzinho da década de 80 e 90, pessoas falavam de piclogenol. Depois o resveratrol veio e começou a desbancar um pouco. Então, esse é o último slide, só isso que eu tinha que falar para vocês, tá? Vamos ter um tempo aí para pergunta, resposta. Espero ter sido claro, mas chamar a atenção, assim, doença é complexa. Tem doenças mais complexas ainda, né? Graves. E você se fiar, acreditar que um remédio, uma substância química, que na maioria das vezes não vai na causa, o remédio que vai na causa da doença chama-se antibiótico, antifúngico, antiviral. Tá? Os outros remédios passam longe da causa. Né? Então, estou usando agora o bloqueador da bomba de próton. O que pega com a causa? Nenhuma.
Estou usando bloqueador da bomba de captação de serotonina. Na causa, longe. Estou usando bloqueador da acetilcolincerase para Alzheimer. Causa, longe. Estou usando diclofenaco que bloqueia a açúcar oxigenada. Causa do problema, passa longe. Então, você tem que usar esse remédio, tem que usar. Porque reduz sintoma, reduz sinal, não te dá, então dá um apoio terapêutico, não vai deixar de usar. Não vai abraçar, eu não sou assim, é a minha opinião. Pegar só no uso do remédio. Eu acho, eu nunca fiz isso. Eu reduzo as doses, porque o paciente vai melhorando. Então, para que usar tanto antihipertensivo? E a pressão dele está mandando você retirar, reduzir, né? Mas, então, aprender essa técnica, né, de olhar a doença de uma forma complexa e, acima da doença, a pessoa. Né? Imaginar o que está acontecendo dentro daquela mitocôndria, daquele vaso sanguíneo. Né? E ver aonde então, os exames laboratórios são essenciais para a gente. Esses são os grandes amigos. Né? Os exames laboratórios, seja de imagem, seja do que for. E você, então, observar o teu tratamento pela melhora do paciente e pelo resultado dos exames. Né? Às vezes o paciente melhora clinicamente, mas ainda tem marcador elevado. Tá? E você, então, tem que continuar o tratamento até colocar esses marcadores num nível adequado. Bom, foi um prazer estar com vocês, mas agora vamos começar as perguntas e eu estou aqui à disposição para tentar respondê-las. Perfeito, doutor Arthur. Muito boa a sua aula. Algumas perguntas, sim. O senhor tem bastante tempo para explanar, para responder. A primeira, da doutora Ana Flávia Oliveira. Qual o protocolo, doutor Arthur, para uso de melatonina injetável como anti-inflamatório em processos neurodegenerativos iniciais e já instalados? Você pode fazer, a gravidade, quer dizer, o protocolo sempre vai depender da gravidade. Então, estou pensando em paciente grave, 2, 3 vezes por semana, injetável da melatonina, tudo junto com oral, né? Você nunca não substitui o venoso, não é substituto. O venoso é um complemento, tá? Então, 2, 3 vezes por semana a melatonina, pelo seu efeito protetor de mitocôndria, né, bastante intenso, efeito antioxidante, efeito anticâncer, tudo que ela tem de bom. Perfeito. Bom, eu vou complementar então, doutor Arthur, porque agora a dúvida é minha. Existem oncologistas utilizando a melatonina, tanto via oral em altas doses, quanto também injetável, em altas doses, 10 miligramas ou até 20 miligramas dia, como corriqueiro, em pacientes com células tumorais e em tratamento de quimioterapia ou rádio. Então, gostaria da sua observação em relação a essa questão. Olha, eu felicito, fico contente com os nossos colegas oncologistas que estão com essa prática, porque eu tenho 5 substâncias que eu uso no câncer obrigatoriamente. 5. A melatonina é uma delas. Então, a vitamina D, melatonina, a naltrexona, o lipóico e a metformina. Isso está no meu protocolo há anos e anos. Então, felicito eles, porque ela tem um poder anticâncer muito grande, muito bom. Ela retira metal pesado, ela protege mitocôndria. Mitocôndria está doente no câncer. Mitocôndria no câncer. Muitos autores chamam o câncer de uma mitocondriopatia. Né? Então, sem dúvida nenhuma, e a dose que eu uso, a dose máxima oral que eu uso, eu cheguei num paciente de 40 miligramas, oral. Né? Começa com uma dose, sempre a primeira dose noturna, depois de uma semana, depois 5 miligramas de noite, depois você passa 5 miligramas de noite no café, depois noite, café, almoço, depois você tem que parar pelo dia. Tá? Casos receptores periféricos da melatonina. Você tem um receptor central, né, da pineal, é noturno. Mas você tem os receptores que ela é produzida 400 vezes mais fora do cérebro que no cérebro. O intestino fabrica muita melatonina. Então, ela tem N funções no corpo humano. Né? Então, eles utilizam a melatonina, muita coisa. Mas, para você fazer esse efeito, você tem que dar durante o dia. Né? Aí tem duas... uma é contraindicação, ou muito cuidado. O paciente tem síncope. Ele pode cair mesmo, ele cai mesmo.
pode agravar. E o paciente quer mais um cuidado, assim, é a sonolência diurna. O resto, ela é muito bem... Quer dizer, no paciente que tem sonolência diurna, ela vai agravar. Mas, se você começar devagarzinho, sem violar, ela vai ter esse efeito maravilhoso que ela tem no câncer. Reduz plaquetopenia, leucopenia, reduz efeitos colaterais da quimioterapia. Felicito aos colegas, viu, da oncologia. Bom, outra pergunta. Dr. Marcelo Mendes, como posso utilizar a vitamina K2, IM e também oral em pacientes que já estão comprometidos com arteriosclerose, comprometimento de 50% ou 60% em artérias? Em geral. Tem dois pontos aí importantes. Os primeiros trabalhos que saíram, já tem mais de uma centena, né? Sempre eles para impedimento da calcificação, né? Então, você tem que manter uma quantidade diária de K2, que começou com 35 microgramas dia, hoje já está em 100 microgramas dia, para prevenir a calcificação. Nos pacientes já calcificados, os trabalhos vinham com 300 microgramas dia, mas ninguém ainda não há trabalho ainda mostrando se ela descalcifica. Os trabalhos dizem proteção. Está rodando um trabalho com 3.000 infartados, que pessoas já com placa de gordura, está rodando, duplo cego randomizado, 1.500 infartados sem K2 e 1.500 infartados com K2. Esse trabalho vai dizer se vai descalcificar ou não. Tá? Então, eu estou na expectativa desse trabalho. Mas, por toda a história biológica dessa vitamina, no mínimo 50 a 100 microgramas, todos nós devíamos estar ingerindo, porque ela é muito pouco disponível na nossa alimentação, né? As fontes são muito difíceis aqui no Brasil. Então, eu usaria no paciente com 50%, 300 microgramas da vitamina K2, tipo MK7. E poderia ser usada, você pode fazer, um paciente mais grave, você pode fazer até a forma IM durante um tempo, mas eu acredito que a oral vai muito bem. Ok. Doutora Márcia de Oliveira, há restrições de uso do ácido alfa-lipoico EV? Existe algum tipo de restrição em pacientes? Não entendi a pergunta. Um tipo de? Há restrições? Não, nenhuma. Lipóico, venoso, não, só usei venoso. Mais de 1.000 pacientes. O trabalho Aladim, o Aladim saiu na década de 90, o Aladim 1. 20, talvez eu tenha esquecido os pacientes, número 30 pacientes, 21 dias seguidos, EV do soro lipóico. Todos os pacientes estavam com indicação de cirurgia, já por gangrena, por má irrigação membro inferior. Todos saíram, todos não foram operados, nenhum foi operado por lipóico. Foi estudo Aladim, foi um alvoroço. Começamos a usar aqui no Brasil lipóico para tudo que é lado, né? 600 miligramas endovenosa. Depois veio o Aladim 2 e o Aladim 3 confirmou. Aí foi uma sujeirada, porque esconderam o lipóico. Nunca lançaram o lipóico, a indústria farmacêutica, nunca lançou. Nós todos usávamos o lipóico venoso e o em pó para manipulação, e a indústria nunca lançou. Lançou uns 10 anos atrás agora com o nome de tioctacide, para uso oral. Omitiram por quê? Porque o lipóico não pode ser patenteado. Agora, como eles colocaram um radicalzinho na fórmula, eles patentearam e botaram tioctacide. É um grande remédio, pode usar venoso sem problema nenhum. 2 vezes por semana, lipóico. Todo paciente diabético, glicêmico, paciente com complicação, com nefropatia diabética, retinopatia diabética, né, principalmente paciente obstruído na periferia, faz o lipóico, não sou, depois desce o peróxido de hidrogênio para fazer vasodilatação. Tá? Excelente, excelente. Não há restrição. Perfeito. Doutora Carla Puran, até que valor de ferritina se indica peróxido de hidrogênio e se há alguma contraindicação?
Peróxido? Sim. Não, olha, o peróxido, o peróxido ele só ela está dizendo o quê? A pergunta ela está dizendo que o peróxido não pode ser usado com ferritina elevada? Ah, É isso? o que chegou de pergunta foi somente que valor de ferritina, até que valor de ferritina o doutor indica o uso de peróxido. Eu acredito que existe um limite de ferritina e, a partir disso, a indicação de uso de peróxido também. Olha, eu acho que acima de 150, 200, tá? Mas, olha, eu não tenho isso como contraindicação. Você vê se ela estiver presente, pede para ela tentar reformular a pergunta, que eu não estou entendendo Perfeito. bem qual o desejo dela. Ok, a equipe está entrando em contato aqui. E isso, melhor, aí eu posso. Sim. E uma outra dúvida dela também, se o senhor utiliza PRP em doenças neurológicas. Usei muito. Todo paciente com doença degenerativa, que eu queria algum tipo de crescimento, eu usei o PRP venoso. Eu só tenho experiência com venoso, não tenho experiência com aquele gel. Tá? Então, todo paciente com Parkinson, o paciente está com sarcopenia, Parkinson, Alzheimer, o que eu queria que crescesse, né, pelos fatores de crescimento que o PRP traz, são 8 pelo menos, né? Então, eu sempre usei. Então, eu fazia o PRP, deixar o paciente tomando soro lá, as coisinhas que eu estava querendo dar para ele, do soro, terminava aquilo e entrava com o PRP. Às vezes até misturava o PRP. Um DMSO, por exemplo, até misturava no próprio soro, né? Deixava lá a veiazinha dele, quando eu estava preparando o PRP, já estava tomando a vitamina, tal. Aí depois, no finalzinho, eu jogava o PRP naquele soro. Às vezes fazia puro, né? Fazia o soro com alguma coisa e o PRP, ou só PRP, quer dizer, deixava o soro mantendo a veia, depois fazia o PRP. Você não tem, eu não tenho, aí já não tem trabalho duplo cego em consultório, e nem randomizado, não é assim em consultório. E eu fazia muita coisa ao mesmo tempo. Então, não sei se dizer não, quanto o PRP ajudou. Os pacientes, em geral, saíram melhores, né, o que a gente quer. Então, qual foi o maior peso ali? No consultório é complexo você fazer isso. Você não pode ver experiência do paciente. Né? Então, eu viria pelos trabalhos, a troca de ideia com todo mundo, eu acredito que ajuda bastante. Se você aprender o PRP, sempre vai ser um dado a mais na sua terapêutica endovenosa. Perfeito. Doutor Arthur, voltando na questão da ferritina e peróxido, Vamos lá. A pergunta é se o senhor contraindica o peróxido em pacientes com ferritina alta. Não, agora sim, agora melhorou. Eu estava na dúvida. A ferritina não é ferro livre. Ferritina é um ferro quelato. Você poderia contraindicar no ferro livre, porque o peróxido de hidrogênio ele vai virar, na presença de ferro livre, reação de Fenton, vai virar hidroxila. Eu mostrei o slide na aula. Aí seria um problema que você teria. Tá? Mas na ferritina em si não, porque a ferritina é um quelante de ferro. Assim como a transferrina, o transportador ferritina é um quelante. No ferro livre elevado, aí sim. Eu tenho que fazer o EDTA, por exemplo, antes, porque o EDTA tira muito do ferro livre, aí depois fazer peróxido. Aí agora eu entendi a dúvida dela. Contraindicação de peróxido de hidrogênio para inalação. Nunca fiz, não sei responder. Eu sempre fiz ele venoso. Sempre fiz venoso. Inclusive, ele é bom também, paciente com enfisema de DPOC, ele é bom. Agora, nunca fiz inalatório, não sei nem como é que é a técnica, não sei dizer. Perfeito. Doutora Bernadette, no uso de melatonina, alguns pacientes com câncer apresentam excessivo sono. Como proceder? Foi aquilo que eu falei anteriormente, às vezes é um problema, a sonolência diurna, né? Então, você às vezes tem uma barreira. Poucos pacientes cheguei a 40, consegui 40, 20 eu consegui em uma grande parte, 20 miligramas a dia. Né? Alguns têm que fazer com 5 ou 10 só, porque o paciente não suporta.
né? Aí é um pouco complexo. Insista na oral à noite mais tempo e paulatinamente vai dando durante o dia. Por exemplo, faz 5 miligramas de noite, depois manda fazer cápsula de 2,5, toma de manhã, 2,5 no almoço, mas sempre lembra para ir acostumando um pouco o paciente com isso aí. Mas é um efeito que pode dar. Realmente acontece a sonolência diurna, ela pode dar, você um pouco apático. Aí você pode tentar dar um levanta-leão, tipo rodiola rosa, né? Rodiola, 400 miligramas da rodiola, ela dá uma subida boa. A pregnenolona, que agora tem que mandar comprar fora, também é boa para dar um start, entendeu? Você pode dar um adaptógeno, que tentar tirar um pouco esse efeito colateral dessa melatonina. Perfeito. Agora, uma dúvida minha em relação a isso, doutor Arthur. Uma administração em doses altas de melatonina, via oral ou mesmo endovenosa ou injetável, já que ela também é produzida no intestino, há alguma interferência ou correlação com a produção de serotonina, que também é produzida no intestino? Não, se existe, eu não conheço isso. É difícil, né? Porque são vias completamente diferentes. Né? Tem nada a ver. Por exemplo, a serotonina, por exemplo, ela é espasmódica. Ela aumenta a contração do intestino. A melatonina é antiespasmódica. Ela está sendo usada, por exemplo, para reduzir cólica infantil. Uhum. Né? Que é uma via completamente diferente. Não tem nada a ver com essa aí. Né? A serotonina, a melatonina, ela vem da serotonina. Tá? Mas não tem relação ali. A melatonina não volta para a serotonina, a serotonina pode ir para a melatonina. Mas uma vez formada a melatonina, não tem volta. Ela atua com melatonina, linha final dela. Então, não creio que se você der 5-hidroxiptofano, aí sim, que o 5-hidrox vai virar serotonina e depois melatonina. Então, ele vai aumentar os dois. Aí pode haver um desequilíbrio, né? Que aquela célula entre o clorofila no intestino é a célula que fabrica serotonina no intestino. Pessoa que tem esse intestino irritável tem alguma dificuldade nessa célula. Essa célula entra o clorofila. Se você der o 5-hidroxiptofano, aí você vai ver, essa célula vai pegar o 5-hidrox para sintetizar o quê? Serotonina. Tá? Aí você pode, então, ter uma dificuldade dando 5-hidrox. Agora, dando melatonina, não tem como ela mexer no serotonina. Ok. Doutor Everton Gomes, como o doutor Arthur trata intestino permeável? Bom, se eu começar agora, a gente pode terminar amanhã, 10 da manhã. Não tem problema, não, eu estou com tempo. Não, é muito complexo. É uma loucura. Eu fiz agora, semana passada, terminei um workshop que eu fiz só de gasto, né? Foram 28 horas de aula. Foram 3 finais de semana. Um negócio de louco. Não, e basicamente você tem que fazer o diagnóstico medindo a zonulina no sangue e a calprotectina nas fezes. Quando elevadas, estão marcando isso, né? Mas a zonulina é mais específica para o intestino que vaza, a zonulina. A calprotectina é mais específica para dizer de um processo inflamatório no intestino, visa nas fezes, calprotectina. Basicamente, você tem uma técnica que é consagrada com o nome de 4 R's. Né? O primeiro R é reparo da mucosa, refazer a mucosa. Aí você vai usar a glutamina em A, doses altas, a gama-lisanol, a vitamina A, a quercetina. Esses 4 são básicos. Depois você tem um outro R, que é a retirada, que você retira o glúten durante um tempo, derivados de carne e do leite, retirada. E retirada de bactérias, por exemplo, o giardia, o eumintos, o que for, retirada, eliminada. Tá? O terceiro R é o R da recolocação. Você vai recolocar possíveis ausências, ou suplementar possíveis ausências de enzimas digestivas. Então, por exemplo, protease, lipase, amilase, ácido clorídrico. Tá? Para isso você vai ter que ter uma topologia funcional para você avaliar quem é que está ruim aí, tá? Para você fazer a reposição. E o último é a reinoculação,
reinoculação do quê? De probiótico, né? E de pré-biótico, que é a comida do probiótico. Aí você vai dar, hoje você tem probiótico para tudo, você tem fórmulas, que é bom usar assim, protocolo para Crohn, coisa ulcerativa, intestino irritável, para desbiose geral. Você tem hoje protocolo para obesidade, para depressão. Hoje tem muito estudo já. Então, é muito complexo o tratamento, mas é extremamente compensador. Então, você mediu, deu zonulina elevada, hepatognomônico de leaky gut, né? Aí você vai avaliar se há inflamação intestinal, pede a calprotectina. E a cupologia. Com isso aí você já começa um tratamento. Agora, tem muitas nuances aí, não falei assim em 2 minutos, um estudo que é bastante amplo. Mas ele é essencial aprendê-lo. Essencial. Doutor, vou dar meu depoimento. Como eu participei desse curso... Você estava lá, né? Eu estava. Que bom. Precisava de mais o dobro de aulas. O assunto é exaustivo. É muito assunto. Foram 28 horas, né? Sim. E mesmo assim ainda tem... Ainda ganharam uma lambuja no domingo, né? Lembra? Eu ainda dei 3 horas no domingo de lambuja, de 8 às 11 ainda. Plano B, né? Plano B. Muito bom. Doutor, mais uma pergunta. Doutor Cabral, gostaria de saber se o senhor tem experiência de uso de anti-inflamatórios e até da baicalina para tratamento de autismo, transtorno obsessivo e permeabilidade intestinal. Não, desses dois, o de cima não, nem no autismo, eu não trato autista, eu leio muito, porque o leaky gut está muito ligado ao autismo, né? Mas eu não tenho experiência com o paciente, tá? Autista. O toque, eu vou incluir a bacalina agora, porque o toque eu já usa o ômega 3, a carnosina, o toque, retiro o glutamato monossódico, tá? Mas a bacalina vou entrar nesse estudo, e no leaky gut, provavelmente, ela vai ter uma ação muito grande pelo seu efeito anti-apoptótico, que você quer regenerar a célula, pelo seu efeito anti-inflamatório, antioxidante, ela custa, mas ela é uma coisa nova para mim, tá? Mas por tudo que eu já estudei na farmacocinética dela, vai ser bastante útil. Tá? Ainda não tenho, mas que, inclusive, a minha experiência agora está vindo muito também de colegas, porque eu fechei a clínica, né? Tem 1 ano. Então, eu vou estudando essas drogas, nós temos um grupo muito grande, bastante grande, são centenas de colegas. Então, aí eu estudo um fato desse e jogo no grupo, né? Gente, vamos fazer isso aqui, aqui, aqui. Então, o pessoal sai e assim a gente vai mantendo, atualizando muita coisa nova. É uma droga, já não é nem mais potencial, né? Ela já tá aí para ser usada. Consagrada. Tá? Já está disponível, IM, IV, oral, quer dizer, é para começar a usar. E da mesma forma que aconteceu com o resveratrol, com a curcuma, que são consagrados hoje em dia. E, então, a bacalina vai entrar realmente nisso aí. Agora, o autista, realmente, eu não tenho nada. Experiência nenhuma com eles. Doutor, eu vou, então, limitar agora a última pergunta, por conta do horário, para a gente cumprir o horário. Esse é o colega que vai falar agora, né? Sim, do evento. Eu gostaria de... Eu vou, na verdade, juntar 2 perguntas que têm a ver com o peróxido de hidrogênio de novo, da doutora Neide Marise e da doutora Ana Cristina Barreira. A primeira pergunta é se é possível, ou melhor, qual é a diferença entre o uso de peróxido de hidrogênio no soro fisiológico e no soro glicosado. E a segunda pergunta, de uma das doutoras, é se eu posso usar o peróxido de hidrogênio no COVID no lugar da vitamina C. Olha, essa é uma pergunta teórica, né? Poder pode, ele é antiviral, né? Ele ajuda vários tipos de vírus.
Agora, vírus é muito interessante. Vírus responde, às vezes, a uma coisa e não responde a outra. Né? Então, você tem vírus que responde a vitamina C, tem vírus que não responde a vitamina C, tem vírus que responde ao zinco, tem vírus que não responde ao zinco. Então, é difícil responder agora, porque eu não li nenhum trabalho do peróxido especificamente no Covid. Eu faria, porque mal ele não vai fazer. Tá? Então, ele é um viricida, bactericida, mas não é para todos os vírus. Né? E o vírus é muito complexo. Né? Então, mas de qualquer maneira eu usaria. A vitamina C já do contrário. Já tem muitos trabalhos lá, alguns trabalhos da China, né? Com a vitamina C, com 5 gramas, tá? 5 gramas de vitamina C, já com uma capacidade bastante grande, tá? de ação antiviral. Classicamente, a vitamina C é um antiviral. E a vitamina C é antiviral por quê? Porque ela ajuda a fabricar peroxidogênio. Né? A potência antiviral da C é porque ela estimula a síntese do peroxidogênio, que é uma molécula estimulada no corpo humano naturalmente. Né? Ela peróxido é fabricado no corpo humano naturalmente, como um caminho de passagem do superóxido, vira peróxido de oxigênio, e daí, como o peróxido ele é um oxidante em potencial, dependendo das circunstâncias, a glutationa pega o peróxido e transforma em água e oxigênio, tá? Para não deixar o peróxido muito disponível. Tá? Mas ele é constantemente produzido, mas muito bem controlado. O problema é na presença do ferro livre, que já foi falado aqui. O ferro livre pode descarregar o peróxido em direção ao radical hidroxilo. Tá? Em relação à pergunta do soro, eu sempre usei com soro glicosado. Não sei agora se teria diferença, não sei dizer. Você que é farmacêutico, por favor, me ajude. Eu sempre usei no glicosado. O peróxido de hidrogênio a 3%, né? Fazia lá 4, 5 ml a 3% do peróxido. Tem diferença, Marilei? Fisiológica e glicosado? Não. Na experiência prática, não. Na experiência prática, não. Tá, porque a ação que a gente percebe, isso nos colegas, né, que eu acompanho, sempre acompanhei, a utilização, a ação fundamental é do próprio peróxido. Do próprio peróxido, sem dúvida. Né? Então, agora eu usaria tranquilamente. Agora, eu não posso afirmar que vai fazer efeito, porque não tem eu não conheço tudo. Peróxido é Covid. Sim. E tem uma questão, né, que é a questão da glicose associada a um paciente que tem uma síndrome metabólica ou um processo de diabetes, completamente... Não, tem que botar fisiológico. Né? Sem dúvida. Completamente não recomendável. Então, é uma questão de segurança. Mas, realmente, eu também nunca vi nenhum tipo de ação diferente dos dois, não. O comportamento é igual, porque a ação tem que ser do peróxido. Foi muito segura, muito tranquila, Marco Peróxido. Doutor Arthur, agradeço imensamente a tua paciência de estar aqui, fazendo a sua explanação, passando o seu conhecimento. Grande abraço, doutor Arthur. Se puder estar conosco ainda, muito bem-vindo. Tá bom, vou estar aqui. Que bom, que bom. Um abraço. Até mais, gente.